Eu trabalho como porteiro há 15 anos e já vi coisas que me fazem questionar se alguns prédios realmente deveriam ter sido construídos. Durante todos esses anos, conheci dezenas de colegas da profissão. Alguns trabalharam comigo, outros encontrei em cursos ou conversas casuais. E tem uma coisa que aprendi. Todo porteiro tem pelo menos uma história que prefere não contar. Hoje vou compartilhar 3 relatos que me marcaram profundamente. 3 colegas que confiaram em mim suas experiências mais perturbadoras. O primeiro aconteceu com o João, um cara experiente que trabalha num prédio comercial no centro de São Paulo há 8 anos. É um edifício antigo, construído nos anos 70, desses que tem aquela arquitetura pesada e corredores mal iluminados. João fazia o turno da noite, das 10 da noite às 6 da manhã. Relato 1. Eu sempre gostei do turno noturno. Menos movimento, menos confusão, mais tranquilo para trabalhar. Mas tem coisas que acontecem durante a madrugada que você preferia não ver. Tudo começou em março do ano passado. Era uma terça-feira normal, por volta das 3 da manhã. Eu estava na portaria fazendo a leitura de um livro quando ouvi o barulho do elevador. Pensei que fosse algum funcionário que tinha ficado até tarde, mas quando olhei no painel, o elevador estava subindo sem ninguém ter chamado. Parou no 13º andar. O 13º andar estava fechado há 2 anos. A empresa que alugava aquele espaço havia falido e desde então ninguém mais subiu lá. Eu tinha a chave, claro, mas não havia motivo para ir até lá. Esperei alguns minutos. O elevador desceu vazio. Na noite seguinte, mesma coisa. 3 da manhã, elevador sobe sozinho para o 13º andar. E na outra noite também, sempre no mesmo horário. Depois de uma semana, resolvi verificar as câmeras de segurança. O que vi me deixou gelado. Nas imagens, dava para ver uma sombra entrando no elevador no térreo. Não era uma pessoa. Era literalmente uma sombra. Uma mancha escura em formato humano. Fiquei observando os vídeos de várias noites. Sempre a mesma coisa. A sombra entrava no elevador às 2h58 da manhã. O elevador subia. 2 minutos depois, descia vazio. Mas o pior ainda estava por vir. Uma noite de sexta-feira, eu estava fazendo as rondas pelos andares quando resolvi subir até o 13º. Não sei porquê, mas senti que precisava ir lá. Era como se algo estivesse me chamando. Quando as portas do elevador se abriram, senti um frio que atravessou meu corpo inteiro. O corredor estava escuro, mas eu conseguia ouvir passos. Passos lentos, arrastados, vindo do fundo do corredor. Acendi a lanterna e vi pegadas molhadas no chão. Pegadas que iam da porta do elevador até o final do corredor, onde ficava a sala da antiga empresa. Segui as pegadas. Cada passo que eu dava, sentia como se alguém estivesse me observando. Quando cheguei na porta da sala, estava entreaberta. Empurrei devagar e entrei. A sala estava exatamente como havia sido deixada 2 anos atrás. Mesas, computadores cobertos por lona, arquivos espalhados. Mas no centro da sala tinha uma poça de água. Água limpa, como se alguém tivesse acabado de passar por ali pingando. Foi quando ouvi a respiração. Não era minha respiração. Era pesada e regular, vindo de trás de uma das mesas. Direcionei a lanterna e vi ele. Era um homem de terno, encharcado dos pés à cabeça. Cabelo grudado na testa, roupas pingando água no chão. Ele estava de pé, imóvel, me olhando fixamente. Não consegui me mexer, não consegui falar. Ficamos nos encarando por alguns segundos que pareceram horas. Então ele abriu a boca e disse: "Eu trabalho aqui." Corri. Corri como nunca corri na minha vida. Desci as escadas, não esperei o elevador, só parei quando cheguei na portaria. No dia seguinte, fui pesquisar sobre a história do prédio. Descobri que 7 anos atrás, um executivo que trabalhava no 13º andar havia se suicidado. Pulou da janela da sala numa noite chuvosa de março. O nome dele era Carlos Mendonça. Trabalhava até tarde, sempre ficava sozinho no escritório depois do expediente. Desde aquela noite, nunca mais subi ao 13º andar. Mas o elevador continua subindo sozinho, sempre às 3 da manhã. E eu deixo, porque agora eu sei que Carlos ainda trabalha lá. O segundo relato me foi contado por Marina, uma das poucas porteiras mulheres que conheço. Ela trabalhava num condomínio residencial na Zona Sul, um desses complexos grandes com 4 torres e área de lazer completa.
um lugar que parecia perfeito para famílias. Relato 2. Eu sempre quis trabalhar num condomínio família. Achava que seria mais tranquilo que os prédios comerciais onde trabalhei antes. E realmente era. Crianças brincando, moradores educados, ambiente agradável. Mas tem coisas que nem o ambiente mais familiar consegue explicar. Comecei a trabalhar lá em abril de 2021. Logo no primeiro mês, alguns moradores vieram reclamar comigo sobre barulho de criança no playground durante a madrugada. O playground ficava bem em frente à portaria. Da minha mesa, eu conseguia ver perfeitamente toda a área de lazer. E realmente, algumas noites eu ouvia vozes de criança. Risadas, conversas, aquela algazarra normal de criança brincando. O problema é que não tinha nenhuma criança lá. No começo, pensei que fossem crianças de outros prédios, que pulavam o muro para brincar. Mas quando eu saía para verificar, não encontrava ninguém. O portão estava trancado, não tinha nenhum sinal de invasão. Os barulhos sempre aconteciam entre 2 e 4 da manhã, e sempre vinham da área dos balanços. Uma noite de terça-feira, estava fazendo relatório quando ouvi uma risada bem alta. Era a risada de menina, daquelas gostosas, de criança se divertindo. Olhei pela janela e vi os balanços se movendo. Não tinha vento nenhum, a noite estava completamente parada, mas 2 dos balanços estavam balançando como se tivessem crianças sentadas neles. Peguei a lanterna e fui até lá. Quanto mais perto eu chegava, mais devagar os balanços iam balançando, até pararem completamente quando cheguei perto. Mas o que me chamou a atenção foi o tanque de areia. Tinha pegadas pequenas, de criança, formando um círculo perfeito ao redor dos brinquedos. Como se várias crianças tivessem brincado de roda. No dia seguinte, conversei com Dona Marta, uma moradora antiga que conhecia a história do condomínio. Foi ela que me contou sobre o terreno. Antes de construírem o condomínio, ali funcionava um orfanato. Era dos anos 60, uma construção antiga que abrigava cerca de 40 crianças. Em 1983, houve um incêndio. As crianças estavam dormindo quando o fogo começou. 14 delas não conseguiram escapar. O orfanato foi demolido e o terreno ficou abandonado por anos, até construírem nosso condomínio. E por uma coincidência que agora não me parece tanto coincidência assim, o playground foi construído exatamente onde ficava o dormitório das crianças. Depois que soube dessa história, comecei a prestar mais atenção nos barulhos. Não eram barulhos aleatórios, eram brincadeiras. Pega-pega, esconde-esconde, rodas cantadas. A situação mais intensa aconteceu numa sexta-feira de setembro. Era uma noite especialmente fria e os barulhos estavam mais altos que o normal. Parecia que tinha uma festa infantil acontecendo no playground. Resolvi filmar com o celular. Quando cheguei lá, os balanços estavam balançando em ritmos diferentes. A gangorra subia e descia sozinha, e eu podia ouvir nitidamente vozes de crianças cantando uma música que não conseguia identificar. Comecei a gravar. No visor do celular, eu via apenas os brinquedos se movendo sozinhos, mas com meus próprios olhos, eu conseguia ver as silhuetas. Eram crianças, várias delas, meninos e meninas de diferentes idades, todos vestindo roupas de dormir antigas, pijamas, camisolões, roupas que não se usavam mais. Elas estavam brincando normalmente, como qualquer criança faria. Mas quando me viram ali parada com o celular, todas pararam e me olharam ao mesmo tempo. Foi quando uma delas, uma menina de uns 8 anos com cabelos compridos, se aproximou de mim. Ela não estava pisando no chão, estava flutuando alguns centímetros acima da areia. Ela sorriu para mim e disse: "Você quer brincar com a gente?" Não consegui responder, minha voz simplesmente sumiu. A menina continuou sorrindo e estendeu a mão na minha direção. A gente sempre quis uma amiga adulta para brincar. Foi quando senti uma mão gelada tocar meu braço. Olhei e vi que outras crianças tinham me cercado. Todas sorrindo, todas querendo que eu brincasse com elas. Consegui me mover e corri de volta para a portaria. Quando olhei para trás, elas continuavam lá, acenando para mim. Nunca mais saí para verificar os barulhos do playground. Quando os moradores reclamam, eu apenas anoto no relatório, porque eu sei que as crianças só querem brincar, e depois de tanto tempo sozinhas, acho que merecem essa pequena alegria. O terceiro relato veio de Roberto, um porteiro veterano com 12 anos de profissão. Ele trabalhava num prédio residencial antigo, daqueles com 3 subsolos, garagem, depósito e casa de máquinas. Durante a madrugada, ele era o único funcionário no prédio inteiro. Relato 3. Quem trabalha como porteiro aprende a ficar sozinho. Você se acostuma com o silêncio, com os barulhos normais do prédio, com
com aquela sensação de ser o único acordado num lugar cheio de gente dormindo. Mas tem uma diferença entre estar sozinho e sentir que tem alguém com você quando deveria estar sozinho. Eu trabalho num prédio de 22 andares na Vila Madalena. É um prédio dos anos 80, bem estruturado, com 3 subsolos. No primeiro subsolo fica a garagem dos moradores. No segundo, os depósitos. No terceiro, a casa de máquinas e algumas salas de uso comum que quase ninguém frequenta. Meu turno é das 11 da noite às 7 da manhã. Durante essas 8 horas, eu sou responsável por tudo. Portaria, rondas, emergências. É uma responsabilidade grande, mas eu gosto do trabalho. Os problemas começaram em janeiro deste ano. Algumas noites, eu notava que as luzes do terceiro subsolo estavam acesas quando fazia a ronda das 5 da manhã. Achei estranho porque ninguém descia lá fazia meses. Descia para apagar as luzes e sempre encontrava tudo normal. Salas vazias, equipamentos funcionando normalmente, nenhum sinal de que alguém havia estado lá. Mas na noite seguinte, as luzes estavam acesas de novo. Depois de uma semana, resolvi verificar durante a ronda das 2 da manhã. As luzes estavam apagadas. 3 horas depois, estavam acesas novamente. Isso significava que alguém, ou alguma coisa, estava descendo lá entre 2 e 5 da manhã. Comecei a prestar mais atenção, e foi quando percebi os outros sinais. Pegadas molhadas no chão da garagem em noites secas, som de passos ecoando entre os carros estacionados quando eu sabia que não tinha ninguém lá embaixo, portas de depósito que eu trancava e encontrava abertas no dia seguinte. A situação mais estranha aconteceu numa quinta-feira do final de janeiro. Era uma noite particularmente quente e eu estava fazendo a ronda das 3 da manhã quando ouvi o barulho do elevador. Olhei no painel da portaria. Alguém havia chamado o elevador no terceiro subsolo. Isso era impossível. Eu era a única pessoa acordada no prédio e estava na portaria. Além disso, para acessar o terceiro subsolo, era preciso usar uma chave especial que estava comigo. Desci pelas escadas. Quanto mais fundo eu ia, mais frio ficava. No terceiro subsolo, a temperatura estava uns 10 graus mais baixa que nos outros andares. As luzes estavam todas acesas e eu podia ouvir alguém caminhando. Não eram passos normais, eram passos arrastados, como de alguém com dificuldade para andar. E vinham da sala dos fundos, onde ficavam os equipamentos mais antigos do prédio. Peguei a lanterna, mesmo com as luzes acesas, e fui investigar. A porta da sala estava aberta. Empurrei devagar e entrei. A primeira coisa que notei foi o cheiro. Um cheiro forte de umidade, de mofo, como se aquela sala tivesse ficado alagada por muito tempo. Mas eu sabia que não havia nenhum vazamento ali. A segunda coisa foram as pegadas. Tinham pegadas de pés descalços por toda a sala, pegadas molhadas que formavam um caminho desde a porta até o canto mais escuro da sala. E lá, encostado na parede, estava ele. Era um homem de uns 60 anos, vestindo um pijama azul desbotado. Estava encharcado dos pés à cabeça, com o cabelo grisalho colado na testa. Ele estava de pé, mas parecia que mal conseguia se equilibrar. Quando me viu, sorriu. Um sorriso estranho, meio torto. "Você é novo aqui?" perguntou ele, com uma voz rouca, como se não falasse há muito tempo. Não consegui responder. Estava congelado no lugar, sem entender o que estava vendo. "Eu morava no 15B", continuou ele. "Apartamento bonito, vista para a rua. Você conhece o 15B?" Eu conhecia. Era um apartamento que ficou vazio por 2 anos, até uma família nova se mudar para lá mês passado. "Eu caí", disse ele, ainda sorrindo. "Foi num domingo de manhã, estava tomando banho e escorreguei. Bati a cabeça na torneira." Foi quando entendi tudo. 2 anos atrás, um morador do 15º andar havia morrido no banheiro. Seu nome era Antônio Silva, um aposentado que morava sozinho. Ele foi encontrado 3 dias depois, afogado na própria banheira. "Você pode me ajudar a subir?" perguntou Antônio. "Eu não lembro como chegar no meu apartamento." Comecei a recuar devagar. Ele deu um passo na minha direção e quando pisou, ouvi o barulho da água escorrendo no chão. "Por favor", insistiu ele. "Eu só quero voltar para casa." Saí correndo. Subi as escadas de 3 em 3, sem olhar para trás. Só parei quando cheguei na portaria. No dia seguinte, conversei com o síndico sobre a morte de Antônio Silva. Foi ele que me contou o resto da história.
Antônio havia escorregado no banheiro numa manhã de domingo. Bateu a cabeça e desmaiou dentro da banheira com a torneira aberta. A água continuou correndo e ele morreu afogado. Como morava sozinho, só encontraram o corpo na quarta-feira. O apartamento ficou alagado, a água vazou para os apartamentos de baixo e causou danos na estrutura do prédio. Parte dessa água desceu pelos canos e se acumulou no terceiro subsolo. Desde aquela noite, nunca mais vi Antônio. Mas às vezes, durante as rondas, ainda ouço os passos molhados no terceiro subsolo. E sempre que ouço, deixo as luzes acesas para ele. Porque acho que depois de 2 anos perdido nos subsolos do próprio prédio, ele merece pelo menos não ficar no escuro. Estes 3 relatos têm uma coisa em comum que demorei para perceber. João, Marina e Roberto, todos continuam trabalhando nos mesmos lugares. Todos sabem que não estão realmente sozinhos durante seus turnos, e todos aprenderam a conviver com isso. Porque a verdade é que muitos prédios carregam histórias. Histórias de pessoas que viveram, trabalharam, morreram ali. E algumas dessas pessoas nunca realmente foram embora. Da próxima vez que você entrar no elevador sozinho durante a madrugada, lembre-se, você pode não ser a única pessoa ali dentro.